Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Já sabem que sou Bruno Francisco e nesta pausa de seleções não há aqui nada para fazer, então trago aqui um tema mais universal, que é: qual é o pior 11 que eu vi jogar no Benfica? Isto são jogadores de várias épocas, desde o Vietnã até às épocas mais recentes. Eu tentei ir buscar o pior 11, mas eu aceito perfeitamente que em certos lugares está aquele, mas podia estar outro qualquer, porque realmente, como em todos os clubes aliás, passam jogadores que defraudam muitas expectativas e confesso que há muitos jogadores que nem se percebe como é que chegaram ao Benfica. Portanto, tenho isto na cabeça, que é: eu escolhi 11, se calhar podia ter escolhido outros 11, ou outros 11, ou outros 11. Ok, nem todos foram péssimos, mas as expectativas para um estavam muito lá em cima e acabou por ser muito furado. Acredito que vocês nos comentários também vão ter aqui a vossa opinião, portanto estão sempre à vontade para acrescentar. Vamos lá descobrir estas 11 caras. Então, começando na baliza, era impossível começar pela frente, portanto vamos começar pela baliza. Vamos aqui recuar até ao tempo de Carlos Bócio, um gigante argentino que de facto não fez aqui a carreira que se esperava. Aliás, puxando aqui a ficha do 0-0, o Carlos Bócio é um guarda-redes que era icónico, para já, porque não tinha propriamente estilo, ou um grande estilo. Não é aquele jogador bonito de se ver em campo, como alguns que a gente vê logo pela pinta que é craque. De qualquer das maneiras, como podem ver aqui, é um jogador que acaba por ser muito alto, 1,95 m, 92 kg, um guarda-redes pesado também. Foi 12 vezes internacional lá pela Argentina, uma das seleções mais icónicas que o mundo conheceu, e a verdade é que ele depois agora, salvo erro como treinador, até continua, ou chegou a estar ligado à Federação da Argentina. Mas, de qualquer das formas, como podem ver aqui, nunca confirmou. Ou seja, ele até vinha de boas temporadas aqui na Argentina, nos Estudiantes de La Plata, chegou ao Benfica, não confirmou. Aliás, acabou por regressar à Argentina, onde depois voltou a ser titular outra vez. Agora, aqui, como vocês podem ver, um guarda-redes internacional lá para a Argentina, que está em competições importantes, chega ao Benfica e é aqui um tiro completamente furado. E se nós formos clicar aqui na época em que ele chega ao Benfica, como podem ver, perdeu aqui o lugar muitas vezes para, primeiro que tudo, Robert Enke, absoluto ícone, e o Moreira que estava a aparecer, e isso foi depois o seguimento, digamos assim, das épocas seguintes. Portanto, como vocês podem ver, nunca jogou no Benfica, ou melhor, jogou, mas 7 ou 8 joguitos e digamos que foi mau. E ainda bem que não foram mais. Evoluindo aqui no campo, como se diz agora, evoluindo no campo para a lateral direita, Ivan Dudic. Não é de todo ao nível do Dedic que o Benfica tem agora, Enquanto que Dedic nós podemos amar, não é? O amar Dedic, o Ivan Dudic era um jogador que não facilitava nas suas exibições, mas por ser mau. Para quem não conhece, mais uma vez vamos aqui ao 0-0 e podemos ver que o Ivan Dudic, hoje com 48 anos, o que nós podemos consultar aqui é que realmente era um defesa direito que ainda foi internacional lá pela Jugoslávia, com 4 jogos. Correu aqui uma data de clubes, sendo que correu isto tudo, mas apenas fez 100 jogos na carreira, 112 jogos na carreira. Portanto, estamos aqui logo a ver o nível deste menino. Ele chega ao Benfica através do Cruz Vermelha, num negócio que não é muito bem explicado. Aquelas coisas que aconteciam na altura do Vietnã, que é, ele fez 4 jogos na época anterior e depois a seguir vem para o Benfica fazer 24 porque não havia melhor. Ou seja, ele chega ao Benfica, ele vem aqui ao plantel e, como vocês podem ver, o Miguel está aqui como defesa, mas atenção que o Miguel nesta altura não jogava a defesa, isso foi convertido mais tarde pelo Chalana, portanto não vamos entrar aqui já em loucuras, mas tirando o Miguel, que depois sim em 2004 foi um grande lateral direito, adaptado por Chalana, aqui em 2000, em 99-2000 ele ainda não era. E então o Dedic dividia aqui a titularidade com o Ricardo Esteves. Portanto, não é, digamos que, a concorrência ideal também, mas era jogar o menos mau, no caso. Regressando aqui ao nosso 11, tenho aqui ainda para vos mostrar um defesa central, o primeiro dos 2 defesas centrais, e eu vou pôr aqui o Marques Ouro. Eu vou pôr aqui o Marques Ouro por uma questão de expectativa, ok? Eu acho que houve piores, desde logo o Bermúdez, desde logo, se calhar, o Palmadeira, não faço o Amoreirinha,
sei lá, houve tantos, o André Luiz, houve muitos péssimos, mas o Marcos Ouro veio supostamente numa guerra de verão do Benfica com a Juventus, ou seja, aqui estamos a falar, não é desta Juventus que o Benfica ganha regularmente, estamos a falar de uma Juventus de nível, uma Juventus que tinha Nedved, Del Piero, portanto, estamos a falar da melhor Juventus dos últimos anos. E o Benfica entrou na guerra e sacou aqui Marcos Ouro do campeonato italiano. Defesa central da Costa do Marfim, aliás, foi internacional várias vezes, estamos a falar em 23 jogos e um gol pela Costa do Marfim. Não é a seleção, se calhar, mais difícil para se ser internacional quando se joga na Europa a um bom nível. Se estiver num bom clube, torna-se relativamente fácil ir à Costa do Marfim, mas diria que aqui o Marcos Ouro foi 23 vezes. É um número aceitável, fez 335 jogos na carreira, sendo que poucos acabaram por ser no Benfica. Foram 7. No Benfica, portanto, um flop autêntico, ele que estava na guerra, toda a gente queria o Marcos Ouro em Itália, era um jovem a despontar incrível, e como podem ver, ele vem do Messina, e no meio de tanta guerra que ele veio relativamente jovem para o Benfica, com 20 e poucos anos, como podem ver, fez 7 jogos e um golo e depois foi emprestado 2 vezes ao Setúbal e acabou por não confirmar, foi para a Roménia, foi aqui para o Angers da Liga Francesa, foi acabar a carreira aqui aos caídos na Grécia. Ou seja, é um sítio fixe para passar férias e o Marcos Ouro achou que podia acabar ali a carreira. Como podem ver, expectativas lá em cima, um central que não era muito alto, estamos a falar aqui no 1,80m à volta disso. Este 80 kg é simpático. Ele, quando chegou ao Benfica, estava bastante acima do peso. E se calhar foi por isso que não jogou mais vezes. Ok, segundo defesa central. Epá, e este nem sequer tem a ver com expectativas. Este era mesmo mau. E atenção, o Ed Carlos ainda jogou muitas vezes no Benfica. Estamos a falar de um jogador que fez acima de 20 jogos naquela época. Mas reparem, os jogos eram tão maus. Estava sempre uma catástrofe à espera para acontecer. Era sempre o credo na boca com o Ed Carlos em campo, era tão mau que uma época, mesmo que com 24 jogos, acabou por ser suficiente para o Benfica dispensar, digamos assim, o Ed Carlos. Portanto, se formos ver aqui a página do 00, como podem ver, ele até fez depois aqui 447 jogos na carreira, 19 golos. Reparem, também passou aqui por um périplo de clubes, andou a trocar quase todos os anos de clube. Reparem, olha, até podemos ver aqui, 2007, 2008 no Benfica, depois Fluminense, depois, isto era época, todas as épocas ele renovava o clube. Depois Grêmio, Sport, na Coreia do Sul, depois teve aqui 2 anos no Atlético Mineiro e depois voltou outra vez a rodar ano a ano até acabar a carreira. Portanto, como podem ver depois aqui na estatística, digamos assim, ano após ano, nunca foi titular indiscutível em lado nenhum, talvez aqui no Sport com 30 jogos, mesmo assim o campeonato brasileiro tem muito mais jogos, a época brasileira tem muito mais jogos, mas complicado, pá. O Ed Carlos, aquilo era assustador porque a qualquer momento podia acontecer um acidente, a qualquer momento o adversário podia marcar sem ter feito nada para isso. Portanto, ele ainda chegou a ser aqui internacional jovem pelo Brasil, nesta altura aqui do São Paulo, foi quando ele despontou. O Benfica depois, ou seja, São Paulo, ele foi titular aqui 2 anos seguidos, quando estava aqui a aparecer na sua tenra idade, o Benfica achou por bem ir contratá-lo e a partir daí foi o descalabro. Portanto, o que é que acontece? Não faço ideia, era mau, era muito mau, mas ele lá encontrou o seu nível, a certa altura andou ali em alguns clubes a fazer alguns joguinhos e a marcar alguns golos. Reparem aqui no Vitória, já em final de carreira, ainda marcou 4 golos. Portanto, é uma questão às vezes só de enquadramento e de encontrar o próprio nível. Malta, defesa esquerdo, Rojas, um paraguaio que apareceu aqui no Benfica, não se sabe muito bem como ou porquê, e este nem sou eu que o digo, ou seja, o Benfica nesta altura, ou depois do Rojas, tentou corrigir com Pesaresis, péssimo, vermelho da torta e direito, Scalona, temperamento incrível também. Portanto, não é uma posição fácil do Benfica ter. Aliás, já houve muitos flops nesta posição. Diria que o Rojas leva a medalha por ser realmente muito mau e porque aqui eu tenho uma benesse, que é, nem sequer sou eu que o digo. José Mourinho diz que foi o pior jogador que alguma vez treinou, aqui há uns tempos atrás. Diz que era inacreditavelmente mau o Rojas. Portanto, estamos aqui a falar de mais um negócio assim esquisito do Benfica. Na altura era Vietnã, na altura isto valia tudo, não se sabia muito bem o que é que vinha cá parar, porque também não havia dinheiro para muito mais. Às vezes podia haver aqui a organização para ir buscar bons jogadores dentro do campeonato, etc. Mas não, o Benfica preferia ir buscar aqui um internacional paraguai. Foi 7 vezes internacional pelo Paraguai, 1,79 m,
79, 71 quilos, aqui um jogador competentíssimo, digamos assim, e reparem que foi sempre a subir, olha aqui, 0 jogos, e atenção, calma, eu sei, isto é falta de dados no 0-0, porque na altura isto eram épocas que não, além de ser há muitos anos atrás, eram épocas que não eram seguidas pelo 0-0, mas depois reparem, ele chega aqui com 13 jogos aos Estudiantes e passa para o Benfica com 42, e depois daí, até ao final da carreira, e aqui já não há desculpa de não serem épocas que não são acompanhadas, reparem que até ao final da carreira faz pouco mais, ou seja, ele fez 176 jogos, sendo que o 0-0 do Benfica para a frente contou 100 jogos. Reparem aqui que ele saiu do Benfica e ainda fez aqui algumas boas temporadas. Calma, vou reformular. Ainda fez aqui algumas temporadas em que fez alguns jogos no River Plate. Aqui, isto não são as temporadas completas, ou seja, era um suplente utilizado, era um jogador que acabava por cumprir. No Benfica, lá está, em 99-2000, sabem com quem é que ele fez dupla, não é? Rojas de um lado, do Ditch do outro. Até me custa a dizer, porque isto tem a ver com... Eu nasci em 89 e lembro-me ali de 95 para a frente, mais coisa menos coisa, 94, 95 para a frente, as primeiras memórias flash, mas lembrar-me bem, é daqui, é de 98, 99, e então isto marcou-me imenso, e claramente não podia ser. Mais um dos grandes craques que o Benfica foi buscar, neste caso até, eu não quero estar a mentir, mas ele chega ao Benfica, o Paulo Almeida chega ao Benfica como um médio capitão da seleção olímpica ou de sub-23 do Brasil, um craque emergente no Brasil. Portanto, o Benfica faz aqui uma grande contratação para chegar e assumir, e de repente rapidamente se percebe que Paulo Almeida não serve para aquilo que o Benfica quer. Como podem ver, fez 250 jogos na carreira, passando de clube para clube quase todos os anos, sendo que em Portugal o clube em que ele mais jogou foi no Benfica B, com 27 jogos. Depois no Benfica A, 16 jogos. Portanto, ele chegou, o Benfica deu oportunidades, mas rapidamente se percebeu que o problema não era aos pés. Também era, mas os problemas não eram aos pés. Era o raio de ação do Paulo Almeida era muito curto, era 1 metro quadrado. Era ali, o raio de ação dele era um médio com um raio de ação muito curto. Era tudo o que passava ali à volta que ele podia dar um jeito. Se fosse 1 metro para o lado, dificilmente ia lá. O típico mais molengão, aquele jogador mais molengão. Como podem ver, depois saiu do Benfica e acabou por não se afirmar em lado nenhum, acabou por fazer aqui 0, 5, 2, 3, 4 jogos, portanto, acabou por ser aqui uma carreira sempre a descer e a acabar em divisões muito inferiores do Brasil. Malta, não vou negar, este é uma escolha pessoal. O Everson, eu lembro-me deste mercado, já não, até vos vou confirmar aqui o ano, para ver em que ano é que chegou ao Benfica aqui o Everson. Em 2004, 2005, ano em que o Benfica até foi campeão, e ele até fez aqui muitos jogos, aliás, fez aqui 5 jogos, para vocês terem uma ideia, e chegou como um grande reforço, vindo do Nice, onde marcou 11 golos, em 2 épocas, como vocês podem ver aqui, ou seja, marcou 6 mais 5 e o Benfica vai buscá-lo. E ele chega anunciado como um médio de chegada à área com um pontapé canhão imparável, a lembrar Roberto Carlos. Eu criei expectativas que rapidamente foram defraudadas, ou seja, este meio campo que eu vos estou a colocar aqui de Paulo Almeida com Everson tem a intensidade, não vou estar aqui, tem muito pouca intensidade, e o pontapé canhão que ele até mostrou uma ou outra vez acabou por ser relativamente curto, ou seja, uma canhota incrível, mas com pouca vontade. Malta, esta eu confesso que não sei como é que aconteceu. Estou a falar de Javier Balboa. Eu nunca vi um extremo direito tão mau no Benfica. Vi alguns maus, mas o Balboa não sabia controlar uma bola, o Balboa não sabia conduzir uma bola, ele ia para fora com a bola, ele não conseguia fazer nenhuma ação positiva com bola. E porquê é que este homem vem parar ao Benfica, não é? Porque é que este jogador vem parar ao Benfica? Porque veio do Real Madrid. E atenção, ele sendo da formação do Real Madrid, como vocês vão poder ver aqui, eu vou-vos mostrar, ele vindo aqui da formação do Real Madrid, ele é emprestado inclusive ao Racing Santander e joga, ele regressa ao Real Madrid, faz 11 partidas, que não foi titular, entrou, não é? Marcou 2 golos, ou seja, estamos a falar de um jogador, de uma jovem esperança do Real Madrid. E o Benfica vai buscá-lo. E muito cedo se percebeu que era muito mau, ou seja,
Sendo sincero, foi dos piores extremos direitos que eu vi. Não percebi este tipo de... como é que é tão mau ir jogar no Real Madrid? Não, sinceramente, não percebi. Sai do Benfica, Cartagena, Albacete. Reparem, não se afirmou em lado nenhum. Depois vem aqui para o Beira-Mar, para o Estoril. No Estoril foi onde ele fez mais jogos. Lembro-me desta época ser falada como a afirmação dele em Portugal. Rapidamente lhe passou a vontade e depois foi sempre a descer até aqui ao Trikala e ao Seima, acho eu, que é assim que se diz, da Albânia. Passando ao extremo esquerdo, o Manduca, eventualmente houve até piores. Não sei se houve. O Manduca está nos piores, sem dúvida, que passaram pelo Benfica. Mas pode até nem ter sido o pior. Mas é a minha homenagem a uma coisa que eu digo tantas vezes, que é que o Benfica tem que insistir no campeonato nacional. Há bons valores, acho que todos concordamos com isso. Há bons jogadores em Portugal que podem ser aproveitados. O que é que aconteceu no Benfica durante muito tempo? Com Marco Culas, com Marcel, com Manu, com Manduca. O Benfica escolhia comprar no Campeonato Nacional, mas escolhia mal. O Manduca chega ao Benfica através de boas temporadas no Marítimo. Como vocês podem ver aqui, ele até chegou aqui com 10 golos no Marítimo. Estamos a falar de um extremo, 4 golos. O Benfica em janeiro vai buscar o Manduca. Ele ainda foi sendo usado, sempre aos bocadinhos, mas não confirmou. E rapidamente, como podem ver, chegou em janeiro, saiu em maio. Rapidamente se percebeu que não tinha nível para jogar no Benfica. Daí foi para a Grécia, reparem, continuou a jogar. E depois no Chipre também continuou a jogar. E reparem, no Chipre o nível baixou e ele voltou a apresentar muitos golos. Ou seja, às vezes é só uma questão de estar no nível certo. E claramente o Manduca no Benfica não estava no nível certo. Mais um caso de expectativas. Estou a falar aqui do Keirson. E atenção, aqui o Benfica faz só meia culpa, não tem a culpa toda, porque o Keirson era um avançado da moda no Brasil, foi contratado numa transferência por muitos milhões para o Barcelona, só que o Barcelona tinha um plano que era para a adaptação à Europa, ele não ia jogar logo na primeira equipa, e emprestou ao Benfica. Epá, e na altura pareceu muito bem. A questão aqui é que, como é que eu ia te explicar isto? É que o Keirson não tinha bem jeito para jogar, pelo menos o futebol na Europa, digamos assim. Ele marcou 118 golos, um dado assinalável, em 295. Agora, reparem que no Benfica rapidamente se percebeu, ou seja, ele chega ao Benfica, reparem que ele não chegou, ele foi contratado pelo Barcelona e foi logo emprestado ao Benfica, não chegou sequer a passar pelo Barcelona oficialmente. Reparem que fez apenas 7 jogos, sai em janeiro, vai para a Fiorentina, também perceberam logo que não era isto que queriam, e o Barcelona depois foi até acabar o contrato. E depois já nem no Brasil se afirmava, chegou a um ponto em que já nem no Brasil. Ele ainda regressou aqui ao Aroca, regressou a Portugal para jogar no Aroca, mas efetivamente isto não dava para ele. Não dava para ele, depois foi passar aqui umas férias aos Estados Unidos sem grande sucesso também. Passou de clube em clube, sendo aqui o Coritiba o maior sucesso do Keirson. Como podem ver, marcou aqui 6 golos nesta temporada, depois voltou, depois etc. Portanto, também começou por aqui, portanto, isto era como ele era jovem. Ou seja, ele jovem, ele estava bem, 21, 41, 24, ele era o avançado da moda. Só que depois, vir para a Europa, matou-o completamente para o futebol. Por último, e juro que tentei não colocar o Pringle porque é o jogador que se calhar mais pancada já levou na história do Benfica, mas efetivamente não dá. Ou seja, estamos a fazer o pior 11 que vi jogar e o Pringle era realmente muito mau. Ele que chegou até a confirmar numa entrevista que ele próprio não fazia ideia como é que tinha vindo parar ao Benfica. O próprio jogador disse que não queria acreditar que tinha nível para estar no Benfica. Portanto, logo por aí dá para perceber aqui bem o nível deste sueco que chegou ao Benfica também em pleno Vietnã, portanto acaba por ser aqui meio aceitável, porque na altura era aceitar tudo. Ele veio da Suécia, do Helsingborg, marcou 5 golos, portanto um goleador, 7 golos na época anterior e 3 na outra, portanto super goleador. Chegou ao Benfica, 4 golos, 3 golos, 1 golo, ou seja, estamos a falar 8 golos em 2 épocas e meia, ainda foi transferido aqui para o Charlton de Inglaterra e como podem ver a carreira foi logo curta e acabou logo a seguir, portanto ele sai do Benfica em 99 e chega ao fim da carreira em 2002, portanto no fundo a carreira dele já tinha acabado aqui nesta época anterior, não é? Porque não era um jogador com muita qualidade e o próprio jogador reconhecia isso, ou seja, o próprio jogador reconhecia que fez uma carreira acima daquilo que ele alguma vez sonhou, portanto mais um daqueles negócios que não se percebe muito bem como é que o Benfica chegou à conclusão que era uma boa opção contratar o Pringle. Portanto,
Queria-vos pedir aqui para subscrever o canal. Queria-vos pedir aqui também para darem as vossas opiniões aqui nos comentários. E eu estou aí para responder e bater isto com vocês. Até breve.